Imagine um grande e intolerável segredo com dimensões destruidoras e de acesso impedido por inúmeras cortinas de texturas e tamanhos variados. Imagine também um narrador enxerido que invade a privacidade dos personagens e, com ares de detetive em seu papel de onipotente, vai descortinando os segredos e acenando para o seu significado. Agora, imagine um personagem, aliás, 4, cujas vidas se enredam num estranho edifício onde as diferenças são acentuadas e os perfis individuais ressaltados. Olá, seja bem-vindo ao canal Insight Literário, eu sou Ellen Vaz e hoje vou apresentar para vocês a resenha dos Ovos Azuis da Serpente do autor Roberto Marques. Gostaria de dizer para vocês que é um livro fantástico, gente. Super gostei de uma escrita que nos convence, que nos instiga. Eu gostaria de dizer para vocês que fiquei um tanto quanto perplexa no início, porque eu queria de fato me sentir essa detetive e me descortinar ao ler cada aspecto de cada personagem. No final, me senti a detetive, desvendando mistérios. Então, poderia dizer para vocês que trata-se então de um thriller psicológico, uma vez que o autor ele traz aí narrativas sobre a vida de cada personagem de uma forma bastante psicológica, porque ele tece comentários sobre a vida de cada um deles de modo muito intenso, como se estivesse sondando internamente a mente de cada um deles. Ele é um livro que tem uma diagramação maravilhosa e, gente, eu posso ler até sem meus óculos, porque a fonte é maravilhosa. E aí, para quem gosta dessas leituras aí com letras maiores, é maravilhoso. Ele vem trazendo a história aí de 4 personagens que vivem dentro de um edifício. E eles vivem num processo de reclusão, cada um na sua vidinha ali dentro daquele edifício. Cada um com sua característica interna, com sua razão psicológica de ser, de viver. E nós temos aí 4 personagens nesta ambientação incrível que se encontram de forma assim muito coincidente na vida. Apesar deles terem inimizades, não se encontrarem e viverem cada um num apartamento específico deste edifício, nós temos aí histórias que podem se complementar ao longo dessa história, dessa narrativa. E o autor, ele fala sobre o personagem e emprega a ele uma característica. Nós temos então aí a Bela Flor, que é a caçadora de prazeres, o Benjamin, que é o fazedor de dinheiro, a Bizet, aprendiz de bruxaria, e o Bento, que é o morto quase morto. Então essas pessoas, cada uma delas aí, são empregadas características de personalidades. O autor vai trazendo histórias específicas sobre cada um deles. Ele traz um parecer bastante peculiar para cada personagem no que diz respeito às suas características de personalidade, sabe? O autor, ele não traz embaraços quando ele fala dos personagens. Ele traz suas frustrações, ele traz a questão da morte, a questão do suicídio, a questão aí dos traumas internos vivenciados por cada um dos personagens. Mostra um pouco da espiritualidade, do espiritualismo vivenciado por essa mulher, que é a Bizet. Ela tem aí um grimório, acho que é um livro antigo, né, dos seus antepassados, e ela é considerada então uma aprendiz de feitiçaria. Benjamin, fazedor de dinheiro, diz respeito a essa complexidade dele em torno de toda a riqueza que ele acumulou. Ele é agiota, ele tem uma fortuna, é um cara assim bem afeiçoado. E o livro, ele traz essas narrativas de modo que elas se intercruzam, elas se interconectam de modo bastante peculiar. O autor, ele traz aí uma densidade na narrativa, com palavras um tanto quanto ricas em vocabulário, e ele faz com que nós tenhamos aí ao longo dessa narrativa uma perspectiva sobre cada um desses personagens que acabam vindo de uma mesma cidade, vão para uma cidade, lá se encontram, vão para um edifício em que não se encontram. Então a história de encontros, desencontros, frustrações, e ao finalizar nós temos um crime aí, um crime bastante complexo, que faz com que nós, leitores, tentemos encontrar um desfecho, uma compreensão sobre essa narrativa. Mas acredito eu que para quem gosta de um bom thriller psicológico aí, vai se enredar nessa história e vai apaixonar pela brilhante forma como esse autor brasileiro se coloca na sua narrativa.